Você já sentiu que a sua vida só vai andar quando alguém te reconhecer, te apoiar, te aprovar? Já ficou esperando uma mensagem, um elogio ou um simples "eu acredito em você" para conseguir dar o próximo passo? E se eu te disser que esse é justamente o motivo pelo qual sua vida está travada? Estudos da psicologia analítica e da neurociência social mostram que o ser humano busca aprovação desde a infância, e isso é natural. Mas o problema começa quando essa necessidade vira dependência. A dependência emocional, mesmo disfarçada de amor, amizade ou coleguismo, é uma prisão silenciosa. E a verdade é dura. Enquanto você precisar de alguém para se sentir bem, você nunca vai se libertar por completo. Esse vídeo é um convite à liberdade. Um caminho de volta à sua essência. Porque quando você não precisa mais de ninguém, tudo começa a dar certo. Então já aproveita e curta este vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. Se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo profundo, transformador e com base em filosofia, psicologia e espiritualidade racional. Comenta aqui. Você sente que depende emocionalmente de alguém hoje? Por que precisamos tanto da aprovação dos outros? Desde crianças somos treinados para buscar aprovação. Ganhamos sorrisos quando fazemos algo certo. Ganamos castigo quando erramos. Esse ciclo de recompensa e punição emocional molda nossa percepção de valor. Segundo Carl Jung, a persona, aquela máscara social que usamos para sermos aceitos, é construída para evitar rejeição. Mas quanto mais alimentamos essa persona, mais nos afastamos da nossa essência. A aprovação externa se torna o substituto da autoaceitação. Estudos na área de neurociência social indicam que a rejeição ativa os mesmos circuitos cerebrais da dor física. Ou seja, ser rejeitado literalmente dói. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas vive tentando evitar essa dor. E, para isso, aceitam relacionamentos tóxicos, empregos insatisfatórios, amizades interesseiras e decisões que não refletem quem realmente são. Esse comportamento cria um padrão. Você vive esperando que alguém diga que você é suficiente. Você vive no modo espera. Espera ser validado. Espera ser notado. Espera ser amado para só então sentir que merece viver. Mas a liberdade emocional começa no exato momento em que você se pergunta: e se eu não precisasse mais disso? Imagine a energia que você teria se não gastasse tanto tentando agradar os outros. Não imagine a clareza nas suas decisões se não estivesse o tempo todo se perguntando: será que vão gostar? O primeiro passo é reconhecer. Você não é egoísta por se colocar em primeiro lugar. Você está apenas aprendendo a existir sem pedir permissão. O peso invisível, como a dependência emocional, sabota a sua vida. Quando falamos em dependência emocional, muita gente pensa em relacionamentos românticos, mas a verdade é que ela se infiltra em todos os campos: amizades, família, colegas de trabalho, redes sociais. Você já percebeu como o medo de decepcionar alguém faz você se autocensurar? Quantas vezes você já engoliu sua opinião para não criar conflito? Quantas vezes você já adiou seus sonhos para não desagradar os outros? Esse é o peso invisível. Ele não aparece no espelho, mas se reflete no olhar cansado, na postura curvada, na respiração curta. Ele se manifesta em sintomas físicos: gastrites, insônia e enxaquecas. Estudos mostram que o estresse emocional prolongado afeta o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a doenças. Segundo Viktor Frankl, psiquiatra e autor de Em Busca de Sentido, o ser humano só encontra realização genuína quando vive de acordo com seus próprios valores. Mas a dependência emocional nos empurra para uma vida baseada em expectativas alheias. Não são as circunstâncias que nos escravizam, mas o significado que damos a elas. Quando você vive para agradar, sua energia vital vai sendo drenada pouco a pouco. Você começa a viver no modo automático, como um fantoche emocional, esperando sempre o próximo aplauso. E qual é o preço disso? Mano manca, indicando hacia la
derecha, falta de clareza. Dedo indicador apontando para a direita, procrastinação. Dedo indicador apontando para a direita, sensação constante de vazio. Indicador apontando para a direita, incapacidade de tomar decisões autênticas. É como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis. Cada opinião que você tenta agradar, uma pedra a mais. Cada expectativa que você tenta cumprir, outra pedra. E no fim, você não sabe mais quem é de verdade. Você se torna um personagem interpretando um papel que nunca foi seu. A vida só começa a fluir quando você tem coragem de largar essa mochila. Quando entende que não precisa carregar o mundo nas costas. Quando percebe que ao precisar menos dos outros, você finalmente se torna inteiro. O poder da solitude, a arte de estar bem sozinho. A palavra solitude vem do latim solus, que significa inteiro, completo. Ao contrário da solidão, que carrega uma conotação negativa de falta, a solitude é um estado de plenitude. Mas vivemos numa sociedade que glamoriza estar sempre acompanhado. Você já reparou que as pessoas olham com pena para quem janta sozinho? Ou para quem viaja sozinho? Ou para quem passa um final de semana em silêncio, apenas consigo? Na verdade, estar bem sozinho é um dos maiores sinais de força emocional. É um estágio avançado de maturidade interna. Segundo a psicologia analítica, quem abraça a solitude desenvolve a capacidade de ouvir a própria alma. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A solitude não é sobre se isolar do mundo. É sobre se conectar com a única pessoa que vai te acompanhar até o último dia, você mesmo. Quando você para de precisar de companhia constante, começa a cultivar confiança real, não aquela forçada para redes sociais, e principalmente coragem para perceber que ao final de tudo você já era completo. Você só precisava lembrar. O segredo dos grandes filósofos e líderes: viver para dentro, não para fora. A história está cheia de exemplos de pessoas que transcenderam ao viver para dentro. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu suas reflexões em um diário íntimo, não para os outros, mas para si mesmo. Epicteto, escravo que se tornou mestre de filosofia, ensinava que a liberdade verdadeira não depende das correntes externas, mas da mente. Buda, ao abandonar os luxos do palácio, encontrou iluminação ao mergulhar na própria consciência. Essas figuras icônicas não estavam preocupadas com aplausos ou curtidas. Elas viviam em função de um propósito interno, alinhado com seus valores mais profundos. Mas por que é tão difícil para nós hoje viver para dentro? Porque fomos condicionados a medir valor em números. Número de seguidores. Número de elogios. Número de validar coisas diárias. Problema? Esse jogo nunca tem fim. Sempre haverá alguém com mais. Sempre haverá alguém criticando. Quando você vive para fora, você se torna refém de um mercado de aprovação que nunca vai saciar sua sede. Mas quando você vive para dentro, encontra uma fonte inesgotável de força. A verdadeira liberdade nasce quando você entende que não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Você pode amar, conviver, compartilhar, mas não depender. É uma diferença sutil, mas essencial. Quando você não precisa de ninguém, começa a escolher relações por afinidade genuína e não por carência. Você atrai pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência. Você cria, não implora. Você inspira, não mendiga. E, ironicamente, é nesse momento que tudo começa a dar certo. Porque você para de gastar energia tentando controlar o incontrolável. Para de lutar contra o fluxo natural da vida. E começa a construir uma realidade autêntica, firme, luminosa. Bem no alvo, conclusão, mais dicas práticas. A dependência emocional é como um buraco negro, suga sua energia, sua confiança e seu potencial.
Mas a boa notícia é que existe uma saída e ela começa com um passo simples, mas poderoso: olhar para dentro. Dica 1. Faça um detox de aprovação, passe um dia inteiro sem compartilhar nada nas redes sociais, sem pedir opiniões, sem buscar confirmações. Dica 2. Reserve 30 minutos por dia para estar em silêncio total, sem celular, sem música, sem distrações. Apenas você e seus pensamentos. Dica 3. Escreva no papel: quais decisões na minha vida estou tomando para agradar os outros? Seja brutalmente honesto. Dica 4. Pratique dizer não sem culpa. Comece em situações pequenas. A cada não autêntico, você fortalece sua liberdade. A maior revolução começa quando você decide que não precisa mais de ninguém para se sentir completo. Você já era inteiro desde o início, só estava distraído demais para perceber. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like agora. Comenta aqui embaixo: eu sou completo, e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos profundos e transformadores. E lembra, quando você não precisa de ninguém, tudo, absolutamente tudo, começa a dar certo.